Mas essa hora é fogo. Então, o que que acontece? Para poder ter uma outra eleição, eu preciso não ter os dois. Tenho que ter a vacância dos dois cargos. Aí sim eu vou ter uma nova eleição. Então, como é que funciona a questão de eleição? Pus aqui para vocês vacância. Bom, vacância dos cargos e vice. A partir da última vaga aberta, tem nova eleição. Então, enquanto eu tiver um deles, não vai ter eleição. A partir, eu vou ficando com um só e os outros vão substituindo. Só que, como eu disse, ele não pode substituir para sempre. Então, neste caso, o que acontece? Vou precisar de uma nova eleição, se vagarem os dois cargos. A partir da data da última vaga aberta, eu vou ter uma nova eleição. E aí vai fazer diferença qual o período. O mandato é de 4 anos. Primeiros 2 anos, vacância dos dois cargos. Então, no primeiro ano, se houver vacância dos dois cargos, o que eu vou ter? Havendo vacância dos dois cargos, eu tenho nova eleição em 90 dias. Então, se houver vacância dos dois cargos, eu tenho nova eleição em 90 dias. Se for os primeiros 2 anos do mandato. Então, na verdade, divide o mandato no meio. Os primeiros 2 anos tendo vacância, nova eleição em 90 dias. Durante o período 90 dias, substitui o presidente da Câmara, do STF. Então, durante esses 90 dias, substitui presidente da Câmara, presidente do Senado e do STF. É feita a nova eleição, posso ter 2 turnos, e se tiver 2 turnos, terei, então, a diferença de 20 dias entre os 2 turnos. Agora justifica os 20 dias. E aí, empossa o novo presidente. Sessão solene de novo, para posse do presidente e do vice. Pronto, está resolvido o problema. Vacância. 2 últimos anos de mandato. Vacância nos 2 últimos anos de mandato. Vou ter eleições indiretas pelo Congresso Nacional. Aí, então, eu vou ter eleições indiretas pelo Congresso Nacional. Prazo 30 dias. Agora não é o povo que vai escolher. A eleição vai ser no Congresso Nacional. Então, primeira coisa, vai ser publicado o edital para eleição. No dia e hora designados, votados isoladamente. Presidente e voto escolho 2 pessoas, um é presidente, outro é vice. Um se candidata para presidente, o outro se candidata para vice. Não tenho chapa, não tenho nada. Posso pegar quaisquer pessoas aleatórias. Essas pessoas são os próprios integrantes do Congresso. É o único caso que a Constituição admite eleições indiretas. Então, essa eleição é eleição indireta. A Constituição me fala lá no artigo 60
que a eleição é direta. Essa é a única exceção. Nos 2 últimos anos de mandato e vacância dos 2 cargos. Como eu não posso ficar para sempre contando com os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo, agora sim eu vou ter eleição indireta. Quem vai se candidatar, a única coisa que vai precisar é ser brasileiro nato, maior de 35 anos e direitos políticos. É tudo que vai precisar. Aí vai ser feita a eleição. Se houver empate, começa tudo de novo. Essa eleição, eles vão chamando pela ordem dos parlamentares. Então, eles vão chamando pela lista para que possa votar. Não conseguiu eleger, tem uma nova eleição. Até que consiga eleger, por maioria absoluta, um presidente e um vice. Imediatamente, no mesmo dia na sequência, tem uma sessão conjunta para posse. Aí eles tomam posse. Esta é a questão da eleição indireta. Então, é isso que eu vou ter na eleição indireta. Vemos aqui, artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Artigo 81. Vagando os cargos de presidente e vice da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Tem que ser rápido. Então, ainda assim, eles vão substituir por 90 dias. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos dois últimos anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Em qualquer dos casos, parágrafo 2º, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Então, mesmo que eu tenha uma eleição direta 2 anos depois, ela só vai valer para completar 2 anos depois do mandato do presidente. Ela só vai servir para completar o período que falta, os 4 anos. E aí, novamente, eu tenho eleições. Artigo 82. O mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. 83. O presidente e o vice da República não poderão, sem licença do Congresso, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Quando eu falei para vocês que o executivo é sempre controlado, veja que eles só podem se ausentar se eventualmente eles só podem se ausentar se tiver autorização por mais de 15 dias. Senão, o máximo que eles podem ficar fora é menos de 15 dias. Mais de 15 ou até 15. Mais de 15 precisa de autorização. Então, é aquele que tiver disponível. Todavia, não é essa a disposição. Quem pode substituir? Presidente da Câmara, primeiro. Se ele não estiver ou tiver impossibilitado, presidente do Senado. Se não estiver ou estiver impossibilitado, presidente do STF. Tá? Nós não falamos em presidente do Congresso, em que pese ser o mesmo. Mas não, ele vai como presidente do Senado. Então, começa pela Câmara, Senado e STF.
O STF é o último, a Câmara é o primeiro, e o Senado vem no meio. Essa é a ordem disposta, inclusive, pela Constituição. Certo? Agora, por que não? Por que eu vou passando para os demais? Porque o primeiro não pode assumir. E aí eu vou passando para os outros. Certo? Justamente porque o primeiro não pode assumir, eu vou passando para os outros. Isso é o que nós encontramos no artigo 80. Isso está no artigo 80 da Constituição Federal. Substituição do presidente e vice da República. Certo? Substituição do presidente e vice da República. Esta é a ideia. Quanto à questão da eleição, algum problema? Depois, nós vemos a questão das atribuições do presidente, que estão no artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República. Então, compete privativamente ao presidente da República. Aqui, a Constituição Federal, no artigo 84, me dá a competência do presidente da República. Esta é a competência, artigo 84. A Constituição Federal criou competência privativa. Então, a Constituição Federal fez a disposição da competência do presidente como privativa. Mas, na verdade, criou competência exclusiva. Então, na verdade, a Constituição escreveu compete privativamente. Ela pôs como competência privativa. Só que, na verdade, o que ela fez foi competência exclusiva. Como assim? Você está falando que a Constituição fez errado? Não, ela fez certo, era exatamente o que ela pretendia. Só que ela colocou privativa com características de exclusiva. Então, a competência é que tem características de exclusiva. Então, essa competência tem características de competência exclusiva. Como assim? Se nós observarmos competência privativa, admite delegação. Competência exclusiva não admite delegação. Então, a competência privativa admite delegação. A competência exclusiva não admite delegação. No caso do artigo 84 da CF, a maior parte dos incisos não admite delegação. Então, a maior parte dos incisos não admitem delegação. Mas alguns. Por isso é que tem características de competência exclusiva. Como assim? Então, vamos observar. Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República nomear e exonerar os ministros de Estado. Como é função auxiliar dele, como nós vamos ver na sequência, ele nomeia e exonera os ministros de Estado. E aí ele vem lidando o que ele faz. Ele exerce, com auxílio dos ministros, a direção superior da administração federal. Ele inicia processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição. 4. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos
para sua fiel execução. Então, na verdade, decreto regulamentar entra aqui no inciso 4, da função do presidente. Aqui eu tenho o decreto regulamentar. Não admite criação de direitos, apenas regulamentação. Então, a gente vê, quando eu tenho lá uma lei que é dependente de regulamentação, precisa ser regulamentada, decreto regulamentar. E como é que chama esse decreto? Decreto. Chama decreto. Quando eu tenho, por exemplo, a decretação de estado de sítio, de estado de defesa, eu preciso de um decreto do presidente. E esse decreto chama decreto. Então, não importa o que ele vai fazer. Este do inciso 4 é o decreto regulamentar. Ele é usado toda vez que eu tiver uma norma dependente de regulamentação. E aí vou usar esse decreto que está no inciso 4. 5. Vetar projeto de lei, total ou parcialmente. Então, vetar projeto de lei, total ou parcialmente. Dispor mediante decreto sobre. O decreto do inciso 6 é um decreto onde o presidente pode criar ou alterar direitos. Esse decreto, ele pode criar ou alterar direitos. No primeiro ali do 4, ele só pode regulamentar o que a lei já criou. Aqui não, aqui ele cria direitos, que também só se chama decreto. Eu sei que ele faz isso, mas não fala. Eu sei porque está lá na ementa dele, senão não saberia. Depois, inciso 7. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. 8. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeito a referendo do Congresso Nacional. Aí o Congresso Nacional, quando referenda, decreto legislativo. 9. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio. 10. Decretar e executar a intervenção federal. Tudo por decreto do presidente. 11. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessária. 12. Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Que órgãos são esses? Os dois órgãos que você encontra aqui, no artigo 89 e no artigo 91. Os órgãos, verdade, os órgãos de consulta do presidente da República. É esse que ele vai consultar para estado de defesa, para estado de sítio, para intervenção, para tudo. Conselho da República, Conselho de Defesa Nacional. Esses são os órgãos de consulta do presidente, que ele me fala aqui. Então, ele vai conceder indulto e comutar pena, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. 13. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. 14. Nomear após aprovação pelo Senado
os ministros do Supremo e dos tribunais superiores, os governadores de território e os diretores do Banco Central, Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central, outros servidores, quando determinado em lei. Então, ele nomeia essas pessoas após aprovação pelo Senado. 15. Nomear, observado o disposto no artigo 73, os ministros do Tribunal de Contas da União. 16. Nomear magistrados nos casos previstos nesta Constituição e o advogado-geral da União. 17. Nomear membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. Se você for aqui no inciso 7, você vai ver quem são essas pessoas. 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade. 2 são nomeados pelo presidente da República. Então, 2 é o presidente que nomeia para fazer parte do Conselho. Depois, convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. 19, declarar guerra no caso de agressão estrangeira autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo de sessões legislativas e nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. 20, celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional. Celebrar a paz, autorizado pelo Congresso, ou referendo do Congresso. 21, conferir condecorações e distinções honoríficas. 22, permitir, nos casos previstos em lei, complementar que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. 23, enviar ao Congresso o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. 24, prestar anualmente ao Congresso, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. 25, prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. 26, editar medida provisória com força de lei nos termos do artigo 62. E 27, exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. Pelo menos uma vez, você teve a oportunidade de ouvir todas as funções privativas do presidente. Ocorre que, parágrafo único, o presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6, dispor mediante decreto sobre. Então, o inciso 6, ele pode delegar. Então, entre as funções, só tem delegação. Inciso 6. Inciso 12, que é exatamente conceder indulto e comutar pena. Inciso 12, conceder indulto e comutar pena. E inciso 25, primeira parte. O 25, prover e extinguir cargos públicos na forma da lei. Ele pode delegar a provisão de cargos públicos, mas não pode delegar a extinção. Isto é que pode ser delegado. Aqui, então, são os casos que seriam
competência privativa. Todos os outros são de competência exclusiva, porque não pode delegar. Bom, e a Constituição, como é que cometeu essa falha? Não foi falha. Se você observar, competência privativa tem inúmeros. Mas tem presidente da República, tem Senado, tem Câmara. Tudo competência privativa. Competência exclusiva, a Constituição Federal só destinou ao Congresso Nacional. Rodar a Constituição inteira. O único que tem competência exclusiva é o Congresso Nacional. Não escrevi competência exclusiva. Nacional. Por isso ela fez dessa forma. Porque o único que tem competência exclusiva é o Congresso. Todos os outros foram colocados como competência privativa. Então, quando eventualmente precisa ter essa delegação, aí ele teve que dizer os casos que podiam ser delegados. Esses sim são competência privativa, o restante é tudo exclusiva. Certo? Este é o motivo pelo qual se diz que são competências privativas. Ministro de Estado, o que eles são? Estado são auxiliares do presidente da República e do Executivo. Já vimos lá atrás que o ministro é nomeado pelo presidente da República e exonerado por ele. Ele nomeia e exonera os ministros de Estado. Para ser ministro, basta ter Para ser ministro, basta ter 21 anos. Será que o ministro de Estado ele precisa ser brasileiro nato? Será que o ministro de Estado precisa ser brasileiro nato? E aí, será que precisa ou não? Como é que nós fazemos para saber? Nós vamos no parágrafo 3º, primeiramente. Ótimo, depende do ministro. Qual é o ministro que precisa ser brasileiro nato? Quem é que tem que ser brasileiro nato? Então, na verdade, exatamente. Nós vamos ver duas coisas. O 14, parágrafo 3º, e o artigo, então, 12, parágrafo 3º, e o artigo 12, parágrafo 3º também. Vamos ver esses dois. Esses são os dois casos que nós vamos ver. Falando em ministro de Estado, vamos começar pelo artigo 14, parágrafo 3º, que me diz sobre as condições da elegibilidade. O que vai me interessar no artigo 14 é o inciso 6, do parágrafo 3º da Constituição, que diz o seguinte:
São condições de elegibilidade na forma da lei. 6. A idade mínima de 35 anos para presidente e vice da República e senador. 30 anos, governador e vice-governador do Estado ou Distrito Federal. C. 21 anos para deputado federal. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice e juiz de paz. E 18 para vereador. Essas são as idades que eu preciso para ter os cargos. Artigo 12, parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato os cargos presidente e vice da República, porque representa o país. 2, presidente da Câmara, porque substitui o presidente da República. 3, presidente do Senado, porque substitui o presidente da República. 4, ministro do Supremo Tribunal Federal, porque representa a mais alta cúpula do Poder Judiciário Nacional. 5, carreira diplomática. 6, oficial das Forças Armadas, porque defende o país. E 7, ministro de Estado e da Defesa. O único caso de brasileiro nato, em termos de ministro, é o ministro de Estado e da Defesa. Aí vamos ao artigo 87, ver a questão dos ministros. Artigo 87. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maior de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Então, a idade para ministro, já vimos ali, basta ter 21 anos, apesar de ser uma função auxiliar do presidente da República. Mas basta ter 21 anos. Parágrafo único. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência, referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Uma das funções mais importantes de ministro é justamente essa. Ele referenda atos do presidente da República. Essa é uma das funções mais importantes. Referendar atos do presidente da República. Atos e decretos. Né? Então, ele referenda atos e também decretos. Esta é a função extremamente importante. 2, expedir instruções para execução das leis, decretos e regulamentos. Expedir instruções para execução das leis, decretos e regulamentos. Então, para poder pôr uma lei eficaz, depende também dos ministros para ele passar as instruções. 3, apresentar ao presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério. 4, praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo presidente da República. As funções que podem ser delegadas são aquelas que nós vimos agora. As 6, 12 e 25, primeira parte, que pode ser delegado a ministro de Estado e procurador-geral da República ou advogado-geral da União. Essas são as que podem delegar.
Artigo 88, a lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Notem que, para ministro de Estado, é só o que a Constituição decidiu tratar. Qual uma função importantíssima de ministro de Estado? Que não está escrita aqui. O que nós temos como uma função de ministro de Estado que é extremamente importante? A elaboração de projeto provisório. Então, os ministros de Estado. Ora, quando o presidente recebe para assinar, a competência é dele, está na Constituição, mas ele recebe pronto. Os ministros mandam para ele, explicam o motivo, e eles apenas, ele, ela, não importa, o presidente que estiver na época, apenas assina a medida provisória, mas chega pronta. Então, as barbaridades, às vezes, de uma medida provisória saem da cabeça dos ministros e não da cabeça do presidente, chega pronta na mão dele. Ah, mas onde está escrito isso? Isso realmente não está escrito na Constituição. Isso você vê quando você estuda a medida provisória e pode observar pelo site do Planalto. Então, esta é uma das funções também de ministro de Estado. E aí, nós vamos começar a falar a respeito da responsabilidade do presidente da República. Responsabilidade, prerrogativa de foro e imunidade. Então, responsabilidade, prerrogativa de foro e imunidade. Começando pela prerrogativa de foro. Foro competente para julgar presidente e vice é o STF. Então, o foro competente para julgar o presidente e o vice é o STF. Então, o presidente da República, desde a diplomação, só pode ser julgado pelo STF. Então, todas as denúncias vão direcionadas para o STF, que, se receber, comunica que houve o recebimento. Esta é a ideia. Então, vamos lá, primeiro no artigo 102 da Constituição Federal, observar exatamente isso. Artigo 102, inciso 1 da Constituição Federal. Então, artigo 102, inciso 1 da CF. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe 1. Processar e julgar originariamente. Agora o que interessa. A linha B. Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice, os membros do Congresso, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Então, na linha B, do inciso 1 do artigo 102 da Constituição, nós vemos que o STF julga o presidente e vice nas infrações penais comuns. Então, este é o foro competente. Supremo Tribunal Federal, foro competente para julgar presidente e vice nas infrações penais comuns. Esta é a prerrogativa de foro. Depois,
Aí vamos ao artigo 52, inciso 1. 52, inciso 1, que é prerrogativa também para julgar o presidente da República. Diz o seguinte: compete privativamente ao Senado Federal 1. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza, conexos com aquele. Então, processar e julgar o presidente e o vice nos crimes de responsabilidade. Quando vemos o foro, vemos que é o STF para crimes comuns. O Senado para crime de responsabilidade. Essa é a prerrogativa de foro. Para crime comum, STF. Para o Senado, crime de responsabilidade. E aí nós temos, antes de começar a tratar, as imunidades formais relativas ao presidente. Primeira imunidade formal. Imunidade formal é relativa sempre à prisão e processo. Sempre. Imunidade formal. Primeiro, relativa à prisão. Vimos que o deputado e o senador, eles só podem ser presos flagrante de crime inafiançável. E o presidente? O presidente é diferente. Ele só pode ser preso, presidente da República, só pode ser preso após sentença determinando a prisão. Então, só depois que ele for condenado é que ele pode ser preso. Antes de uma condenação, ele não pode ser preso. Não falamos aqui em sentença transitada em julgado, porque ele é julgado pelo Supremo. Então, automaticamente, já se está no Supremo. Mas eu preciso da condenação. Ele não pode ser preso nem por flagrante, nem crime inafiançável, por absolutamente nada. Literalmente, ele não pode ser preso. Então, uma das vantagens de ser presidente é que o presidente não pode ser preso, só se for condenado. Certo? Senão ele não pode ser preso antes de uma condenação. Relativa a processo. Aí, relativa a processo, nós temos duas situações aqui. O presidente só pode responder durante o mandato por crimes relativos à função. Então, durante o mandato, o presidente só responde por crime relativo à função. Se for situação fora do exercício da função, ele não pode responder durante o mandato. Então, precisa ser relativo à função. Vale ressaltar que relativo à função não é crime de responsabilidade. Relativo à função é o crime comum normal. Então, é o crime comum normal e não de responsabilidade. Este crime comum tem que ser relativo à função. Bom, então já não é por qualquer coisa que ele responde, precisa estar relacionado com a função. Bom, esse então está relacionado com a função. Aí vamos lembrar da época do presidente Temer. Michel Temer ia responder por crime relativo à função. Então, obviamente, a denúncia foi recebida e encaminhada
para a Câmara dos Deputados, porque é crime relativo à função. Então, Procurador-Geral da República denuncia, Supremo recebe a denúncia e encaminha para a Câmara. Para o presidente responder, ou melhor, poder responder durante o mandato, precisa de autorização da Câmara por dos membros. Preciso aqui de uma maioria qualificada. Então, precisa de 2/3 dos membros autorizando, que foi exatamente o que a Câmara não fez em relação ao Temer, como vocês podem lembrar. Ele ficou até o fim do mandato sem responder pelo crime comum, relativo à função. Por quê? Porque é perfeitamente possível. Neste caso, então, quem decide se o presidente responde ou não é a Câmara por 2/3. Se a Câmara decidir que não, se a Câmara não aprovar, suspende a prescrição. Ele responde após o término do mandato. Então, quem vai decidir é a Câmara. Se a Câmara decidir que ele não vai responder, ele só responde após o término do mandato. E fica suspensa a prescrição, que foi exatamente o que aconteceu com Temer. Não deixaram ele responder. Isso é relativo ao processo. E depois, nós temos o que se chama de irresponsabilidade durante o mandato. Depois temos a chamada irresponsabilidade durante o mandato. O que significa isso? O presidente da República não pode responder por crime comum durante o mandato e não for relativo à função. Qualquer crime que eventualmente ele venha cometer, ele é relativo à função? Não. Se não é relativo à função, ele não responde durante o mandato. Crime comum. Isso é o que nós chamamos de irresponsabilidade. Por que irresponsabilidade? Porque o presidente não pode ser responsabilizado por crime que seja comum relativo à função. Só depois que o mandato termina. Durante o mandato ele não pode, que também fica suspensa a prescrição. Isso, então, é que nós vemos a questão das imunidades. Imunidade relativa à prisão, imunidade relativa a processo e irresponsabilidade durante o mandato. E a prerrogativa, que eu tenho as duas situações. Essas são, então, as situações que nós vemos relativas ao presidente da República. Então, é isso que nós vemos em relação a crime. É isso, então, que podemos constatar. Depois, dentro ainda desta parte, nós observamos o seguinte. A questão aqui do crime de responsabilidade ou impeachment. Então,
presidente por crime comum só responde se for relativo à função. Se for relativo à função, só responde se a Câmara autorizar. Caso contrário, ele não vai responder. E do tocante ao crime de responsabilidade ao impeachment. E depois, na aula que vem, nós vamos falar mais artigos referentes, fechando esta parte de matéria. Ou acho que é mais fácil falar agora para já acabar, juntar com isso. Artigo 86. Artigo 86 da Constituição Federal. Primeira coisa aqui no artigo 86. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Então, admitida a acusação contra o presidente por 2/3 da Câmara, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 1º. O presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Neste caso aqui, a infração penal é relativa à função, sem dúvida. Se ela é relativa à função, a denúncia deve vir do Procurador-Geral da República. Mas qualquer cidadão poderá oferecer queixa-crime para não perder o prazo se o PGR não disser que não vai denunciar. Então, resumindo, se ele não determinar o arquivamento da apuração, do inquérito, ele não disse nada, ele nem diz que vai denunciar e também não denuncia. Nesse caso, como ele não falou que não vai denunciar, nem denunciou, nós temos a ação penal pública. Não, perdão. A ação penal subsidiária, onde o particular, meio de um advogado, oferece queixa-crime. E aí, depois, tramita normalmente e, novamente, volta o Procurador-Geral da República a conduzir o processo. É só para o oferecimento, para não perder. E esse crime aqui é ação penal relativa à função. O crime. 2. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal. Parágrafo 2º. Se decorrido o prazo de 180 dias, o afastamento do presidente cessará o afastamento do presidente
sem prejuízo do regular prosseguimento do feito. Então, o que acontece? Tanto na ação penal por crime comum relativo à função, como no impeachment, o presidente, após o recebimento da denúncia ou da queixa-crime e recebimento no Senado Federal, é afastado por 180 dias. Na verdade, este afastamento é para o Congresso Nacional e para o Supremo. Na verdade, o prazo. Por quê? Porque ele vai ser afastado por 180 dias. Se o Congresso não julgar em 180 dias, ou se o Senado não julgar em 180 dias, se o STF não julgar em 180 dias, o que acaba acarretando? Nós teremos, então, se não for julgado em 180 dias, o retorno do presidente para suas funções. Então, isso é uma forma de pressionar, seja o Senado, seja o Supremo, no momento do julgamento. Então, para pressionar, julgar rápido. Ele é afastado nesse momento. Se não julgar em 180 dias, ele volta para a função. Parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações penais comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Então, como nós vimos lá, imunidade relativa à prisão. Preciso da sentença condenatória. Parágrafo 4º. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, todas essas situações que nós falamos estão aqui fundamentadas no artigo 86. Então, nós vimos, ele só responde por atos que sejam relativos à função. Se não for relativo à função, vai responder depois. Se for relativo à função, ainda assim a Câmara precisa autorizar por 2/3, senão ele não vai responder. Quando nós pensamos, por exemplo, no crime de responsabilidade, que é o impeachment, a história muda um pouco de figura. Por quê? O impeachment precisa o presidente responder durante o mandato. O impeachment, ele é obrigado a responder durante o mandato. Então, eu não posso ter a irresponsabilidade durante o mandato, como eu tenho quando não é relativo à função. Também não posso ter a Câmara não autorizar, e assim que ele terminar o mandato, ele cumpre. Por que o impeachment tem que ser durante o mandato? Porque a maior consequência do impeachment é exatamente tirar o presidente do cargo. A maior consequência do impeachment é tirar o presidente do cargo. Como é para tirar do cargo, ele tem que estar no cargo. Por isso se diz que impeachment só é cabível no exercício do mandato. E está certo. Se for fora do exercício do mandato, não tem o que fazer, porque a principal consequência é tirar do cargo. Esta é a ideia do impeachment. Na verdade, impeachment significa tire daqui. Impeachment significa tire os pés daqui. Então, não tem o menor cabimento o impeachment depois. Aliás, não tem e não é. Ele tem que ser no exercício do mandato. Não, porque aí não é impeachment.
certo? No Brasil, nós não temos isso. Isso nós não temos no Brasil. No Brasil, para eu tirar alguém, eu tiro durante o mandato. Não posso ter impeachment depois, como no caso deles lá. Aqui nós temos que fazer isso durante o exercício do mandato. Aí eu tiro e suspendo os direitos políticos dele, como foi feito com o Collor. Aí sim, depois de terminar o mandato, não tem mais cabimento. É totalmente diferente. E diferente também foi o impeachment da presidente Dilma, que não era igual ao que deveria ser. Quando nós pensamos em crime de responsabilidade, nós pensamos no seguinte: para ser crime de responsabilidade, o que eu preciso? Preciso de um fato político e não fato típico. Primeira coisa que eu pus aí, fato típico. Não caracteriza fato típico. O que caracteriza o impeachment é uma infração política. Para pensar em impeachment, eu preciso pensar nos casos previstos no artigo 85 da Constituição. Artigo 85 da Constituição Federal. Relaciona os casos passíveis de responsabilidade. Aqui relacionou para mim. Só isso, porque aqui é pouco. Não, não é só isso. Aí nós vamos para a lei 1079 de 50. Ali eu tenho a relação de outras situações que também dão margem a crime de responsabilidade. Então, é uma coisa até bem extensa. Vamos dar uma olhada na 1079. Claro que não vamos tratar isso hoje, mas vamos dar uma olhada só no seguinte: são crimes de responsabilidade, artigo 5º da Lei 1079. 1079 de 50. Então, primeira coisa, artigo 5º. São crimes de responsabilidade contra a existência política da União. O primeiro crime que ele me põe aqui é crime contra a existência da União. E aí ele vai me dar quais são. Capítulo 2. Dos crimes contra o livre exercício dos poderes constitucionais. Capítulo 3. Dos crimes contra o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Capítulo 4. Dos crimes contra a segurança interna do país. Capítulo 5. Dos crimes contra a probidade na administração. Capítulo 6. Dos crimes contra a lei orçamentária. Capítulo 7. Dos crimes contra a guarda e legal emprego do dinheiro público, dos dinheiros públicos. Capítulo 8. Dos crimes contra o cumprimento das decisões judiciais. Esses são os casos que nós podemos ter impeachment. Os descritos no artigo 85 e todos esses descritos na Lei 1079 de 50. Esses dão margem a pedido de impeachment. Antes de começar a tratar,
vamos ver o seguinte. Não sei se vocês estão com a lei em mãos, mas se estiverem com a lei em mãos, vejam o seguinte. Por exemplo, artigo 19, que fala sobre a acusação no caso de impeachment. Artigo 19, artigo 20 da lei. Artigo 19 da lei 1079 de 50. Na verdade, nós não vamos ver o artigo, nós vamos ver o que está escrito embaixo dele. O STF, na medida cautelar, na DPF 378, de 17/12/2015, declarou este artigo recepcionado pela Constituição. O artigo 20, o STF, na medida cautelar, declarou o artigo recepcionado. O 21 declarou o artigo recepcionado. O 22 declarou não recepcionado pela Constituição a segunda parte do caput. O parágrafo 1º, não recepcionado. O parágrafo 2º, não recepcionado. O parágrafo 3º, não recepcionado. O 4º, não recepcionado. O 23, parágrafo 1º, não recepcionado. O parágrafo 4º, não recepcionado. O parágrafo 5º, não recepcionado. O 24 declarou parcialmente recepcionado, a fim de declarar que o recebimento da denúncia do processo do impeachment ocorrerá apenas após a decisão do plenário do Senado e ainda que a votação nominal deverá ser tomada por maioria simples e presente a maioria absoluta de votos. E eu tenho outros casos aqui de recepção e não recepção. O que significa isso? Se vocês observarem, a medida cautelar, ela ocorreu no final de 2015, 17 de dezembro. Foi um pouco antes do impeachment da ex-presidente Dilma. Então, o que aconteceu? Foi proposta uma ADPF, que é a 378, e julgada a medida cautelar. Para quê? Para analisar recepção ou não dos artigos da lei 1079. Quando você viu, na verdade, você está acostumado a ver recepção ou não recepção sem precisar de uma DPF. Aqui, como interessada na época, foi proposta a DPF. Essa DPF foi julgada liminar. E isso um pouco antes. Tanto é verdade que aqui falava que o presidente fica afastado por 180 dias e passa a receber metade do salário. O metade do salário não foi, onde está escrito isso, não foi recepcionado. É que a Constituição fala do afastamento, como nós acabamos de ler. Mas a Constituição não fala no salário, então morreu. A única coisa é que falava dos 180 dias que ele é afastado. Então, o que aconteceu? Eu tive essa DPF julgando a medida cautelar. E ela viu quais os artigos aqui que foram recepcionados, quais não foram pela Constituição. Atualmente, a ADPF 378 já foi julgada e confirmou alguns casos de recepção ou não da lei, conforme estava na
na medida cautelar. Veja a pressa, precisou medida cautelar. Mas o que eu quero mostrar? Eu até li este inciso com você, esse parágrafo com vocês. Sempre que se pensou em impeachment, quando você começava a falar de impeachment, você dizia que ele era bifásico. Porque o recebimento competia à Câmara. Então, o recebimento competia à Câmara dos Deputados. E quando chegava no Senado, o Senado não tinha opção, era apenas julgar. Então, a opção do Senado era apenas julgar, não tinha outra opção. Quando chegava no Senado, só ia julgar. Hoje, ele continua bifásico, porém, para que alguém tenha o processo de impeachment, precisa ser recebido pela Câmara por 2/3, e quando chega no Senado, precisa receber por maioria de votos. Só depois é que eu vou ter o processo. Só depois eu tenho afastamento. Então, dentre as coisas que mudaram, mudou isso, que eu acabei de ler para vocês. Agora é obrigado a ser recebido também pelo Senado, que está no artigo 24, da lei. Então, agora eu preciso das duas coisas. Ele precisa ser recebido 2 vezes para aí sim ser processado. Então, ficou mais difícil ainda, certo? Até aqui, alguma coisa que vocês queiram perguntar, questionar? Se não, hoje nós ficamos por aqui e no dia 24 retornamos com a continuidade, certo? Então, boa noite para você.